mais um pouquinho? Feche seus olhos, não fala nada. Pede ao Senhor que fale no seu coração. Pede ao Senhor que impacta você nessa manhã. Diga, eu quero ser impactado, eu quero algo novo. Eu quero ser sacudido por dentro. Eu quero ser mexido por dentro. Eu quero ser balançado por dentro. Eu quero conhecer algo novo hoje, Senhor. Pode dizer, eu sei que eu tenho conhecido muitas coisas, mas eu quero mais. Eu quero nessa manhã, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. Eu quero para mim, Senhor, eu quero uma revelação profunda para mim. Eu quero me sentir sozinho aqui nesse lugar e o Senhor falando especificamente comigo, direcionando a sua palavra a mim. Eu quero mais. Me dá mais, Senhor. Me dá o pão para o meu alimento nessa manhã. Me dá revelada a sua palavra nessa manhã. Quebra todas as barreiras no meu coração. Quebra toda a frieza espiritual da minha vida. Me dá mais. Me dá mais. Pai, essa é uma oração de petição. Som dos nossos corações, não estamos pedindo prata nem ouro, nem larguras de dias. Estamos pedindo o conhecimento, os princípios da Tua palavra, para que por eles possamos mudar e entrar na perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo, obrigado por ser esse mestre tão querido. Obrigado, Senhor. Obrigado pela unção que eu vou receber nessa manhã. Obrigado pela unção que todos vão receber nessa manhã. Que ninguém fica de fora desse balançar das águas. Em nome de Jesus. Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir, diga comigo, ouvir, as minhas palavras. Você está agora exatamente na casa do oleiro. Esse lugar aqui não é nada mais, nada menos do que a casa do oleiro. Eu custei entender o versículo que diz em Eclesiastes que melhor a casa do luto do que a casa do banquete. Eu disse, mas não é melhor a casa do luto do que a casa do banquete. Na casa do luto só tem tristeza e choro, e a casa do banquete só tem alegria. É melhor ter tristeza, Senhor? Ele disse, não, medita novamente, não é assim. E eu fui entender que a casa do luto é esse lugar. Porque esse lugar aqui morre tantas coisas na sua vida que deveria morrer. Aqui é a casa do luto. Aqui é a casa do oleiro. Aqui é onde os vasos de honra são formados, são forjados, fundamentados e são enviados. Aqui é o lugar onde o Senhor prepara os seus que vão fazer a diferença. Por muitos lugares onde nós temos visto aqui, pastor Sebastião está fazendo diferença em Santo Antônio, aonde ele está indo, pastor Erli, pastor Mazinho, pastor Júnior, enfim, pastor Paulo, os pastores que têm estado conosco aqui, estão fazendo diferença. E fazer diferença não é porque eles estão ganhando a cidade inteira para Jesus, não. Eles estão ganhando alguém para Jesus, que vai fazer a diferença e vai ganhar outros alguém para Jesus. Tudo formado e forjado na casa do oleiro. Por isso que aqui é a casa do oleiro. Você deve entender isso. Esse lugar eu digo sempre aqui, e às vezes vocês passam desapercebidos. Esse lugar é uma sala de aula do Espírito Santo. E muitos vasos às vezes quer ser usado sem estar queimado. E vaso para ser usado tem que estar queimado, tem que estar forjado no fogo, tem que estar preparado. Por isso, o Senhor Deus chama Jeremias e fala, levanta-te e desce, olha só, desce. Levanta e desce. Levanta, você olha para cima. E desce, você olha para onde você está, para onde você foi tirado. Você foi tirado do barro, do pó da terra. Levanta-te e desce.
a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Na casa do oleiro é o lugar de ouvir a palavra dele. Na casa do oleiro é lugar de ouvir os ensinos dele, os princípios dele. Existe um lugar preparado, chamado casa do oleiro. E muitas pessoas têm corrido da casa do oleiro a passos largos. Você nunca deve correr da casa do oleiro. Você deve aproximar da casa do oleiro. Porque aproximar da casa do oleiro não é para qualquer um. E você vai ver isso mais tarde, daqui a pouquinho. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Eu fui pesquisar, eu fui observar, não para essa ministração. Sabe como é que eu pesquiso as coisas? Não é na internet, não. Fui pesquisar um oleiro aqui dentro do meu espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E hoje vocês vão conhecer melhor sobre a terra, que eu pesquisei na internet celestial. Quando ele manda descer à casa do oleiro, lá na casa do oleiro tinha uma roda, aonde um homem pegou um vaso e começou a formar aquele vaso de barro. Esse homem é o Todo-Poderoso, o Senhor Deus. Hoje ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, fazendo a mesma obra, porque aqui é a casa do oleiro e a roda está rodando. A palavra, que é um elo, que é um círculo, que é uma aliança, que tem princípio, tem meio e tem fim. Para o homem, o princípio é quando você aceita Jesus. O fim é quando você está na eternidade com Ele. Lá é o fim de todos os pensamentos do homem natural. Então está rodando a roda e preparando, girando você, girando eu e preparando e dando formato nesse vaso. Mas eu fui pesquisar na internet do céu sobre o barro. Eu fui pesquisar sobre o barro. E eu descobri uma coisa fantástica sobre o barro, sobre a terra. Isso aqui é um vaso de barro. E para fazer esse barro, eu descobri que existe um processo que não é um processo simples para fazer esse barro. Esse barro, a primeira coisa que ele fez, ele foi tirado de um lugar natural. Ele estava quietinho lá no montão, lá no monte, ou na profundidade. Um homem foi lá e cavou esse barro, esse barro que eu estou com ele na mão. Ele foi lá e cavou, arrancou ele da terra, daquele lugar de natural que ele estava. E eu fui pesquisar na internet do céu, porque que em todas as olarias existem montões de barro. Eu achei que era estoque deles, mas não é estoque. O barro tem que estar preparado para morrer. O barro tem uma preparação para ele morrer. Ele precisa descansar para morrer. A terra precisa descansar para ela morrer. Ela precisa de um lugar especial para ela morrer. Ele foi lá, o homem foi lá, arrancou esse barro. Se ele tivesse arrancado esse barro da terra e levado ele para a roda, ele não daria um vaso. Ele não prestaria, ele não daria liga. Ele precisa ser colocado. Aquele montão de terra que você vê em volta de uma olaria, é porque o barro precisa descansar por 20, 30 dias. Alguém deixa até mais de 20, 30 dias o barro sendo preparado para morrer, porque isso aqui não dá mais nada. Você pode moer ele e colocar uma semente nele, que a semente não germina, sabia? Pega um barro desse aqui, joga no moinho, molhe ele e põe água nele e joga uma semente lá. A semente não germina, não nasce, porque essa terra não tem nutrientes vivos mais. Essa terra morreu. Essa terra que está do seu lado morreu. Essa terra que está do seu lado, ela teve que morrer. Mas para ela morrer, existe um processo de descanso e de preparação de morte. Existe um processo de morte. Ela tem que ser arrancada de lá, deixar de descansar. Por isso que eu vi que Paulo descansou durante 14 anos, para morrer todos os nutrientes do corpo de Paulo, da religião que Paulo vivia. Paulo ficou 14 anos porque tinha muita coisa que morrer, e Deus dizia: se eu usar Paulo agora, se eu levantar ele, e se eu mandar colocar a mão na cabeça dele e despedir ele para a obra, ele vai quebrar no meio da obra.
Ele vai se despedaçar no meio da obra. Eu preciso deixar Paulo descansar ao máximo. E Paulo ficou fabricando tendas e descansando ali, orando em línguas. 14 anos orando em línguas. O barro de Paulo, o corpo de Paulo, ficou 14 anos orando, meditando na palavra, tendo a revelação a tal ponto que ele foi para a roda. E ele foi para a roda em Atos 13, está lá Paulo na roda, na igreja, igual você está aqui hoje. Paulo estava na roda e disse ao Espírito Santo: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E os discípulos puseram a mão sobre eles e despediram eles na hora certinha, em cima da hora certa. Para Deus tudo tem uma hora certa. Não tem hora errada para Deus, para mim não. Eu tenho ansiedade, eu quero correr, mesmo querendo fazer para Deus. Eu tenho que entender a hora certa de Deus. Havia um homem beirando o tanque de Betesda que tinha uma hora certa. A hora que a água agitava, o primeiro que pulava lá dentro era curado de toda enfermidade. Amados, Deus tem uma hora certa. Deus tem uma hora certa para você. Se você está sendo forjado, moldado, não está dando fruto, as coisas estão difíceis, é porque o seu barro é um barro muito bom. Ele tem que ser adormecido. Primeiro, aquele barro, aquele montão na olaria, ele tem que ser adormecido, para depois ele ser amassado, para depois ele tomar forma, para depois ele ir para o fogo, para depois ele ser forjado no fogo. Esse vaso aqui no fogo, ele ficou vermelhinho, vermelhinho. Isso aqui ficou igual o ferro derretido. Você olhava lá, parecia o ferro derretido, vermelhinho, vermelhinho. Para que ele fosse esse vaso bom, para que ele fosse um vaso de uso. Ele aguentou fogo para ele estar aqui. E você aguenta fogo? Você sabe como é que é aguentar fogo? Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chique, né? Vou passando pela prova chorando e lamuriando, chorando e criticando, chorando. E quando alguém levanta contra você, se você não aguentar esse fogo, você não vai prestar para vaso bom. Se quando na hora da provação, na hora do fogo, na hora que o fogo vem para provar você, se você é vaso de honra, você tem que aguentar fogo. Se você não aguentar fogo, sabe o que acontece com você? Você vai estourar no meio da obra, como muitos pregadores têm estourado no meio da obra, sido frustrado, muitos empresários sido frustrados, muitas pessoas que foi chamado para mexer com um montão de dinheiro, são forjados fora da hora, são ansiosos e vai naquele lugar e não consegue. Sobe e depois desce igual. Subir é muito mais demorado do que descer. Sobe em cima de uma árvore para você ver. Depois pula lá de cima. Qual que você leva mais tempo, para subir ou para descer? E Deus não está preocupado com você subir. Ele está preocupado com que você não desça. Então você precisa aguentar fogo. Aqui Deus chamou Jeremias e falou: olha, desce à casa do oleiro e observa o que tem lá. Um homem está formando um barro e o primeiro que ele formou, olha o que aconteceu. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas suas mãos, pelo que o oleiro tornou a fazer ele de novo. Graças a Deus, o primeiro vaso quebrou. O vaso da lei, o vaso do Velho Testamento, os vasos do Velho Testamento se romperam, mas os vasos do Novo Testamento, que é você e eu, é o vaso bom que vai ficar por último agora. Esse novo vaso agora, Deus não vai andar por fora dele, Deus vai andar dentro dele. O primeiro vaso se rompeu porque o primeiro vaso Deus não estava dentro dele. Quando João batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo do céu descendo como pomba e pousou sobre Jesus e permaneceu em Jesus. Assim também você recebeu o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E agora o Espírito Santo está colocando você na roda para você dar forma, colocando você, levando você para o fogo, para você dar acabamento, qualidade, rigidez. Não pode deixar ser quebrado nesse lugar. Por isso que ele diz claro aqui: e fazia ele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Bem lhe pareceu, diga comigo, bem lhe pareceu. Amado, não é o que você pensa, não é o que parece para você que é bom,
Às vezes você acha, olha, eu podia ser um grande pregador. Como é que você vai ser um grande pregador se você ainda está descansando para morrer ainda? Você está descansando naquele lugar. Paulo era um excelente pregador, ele podia pregar, sair pregando o evangelho depois que Jesus apareceu para ele. Mas ele teve que descansar. Ele teve que ser preparado. E depois que ele foi preparado, sabe o que Paulo aguentou? Lê Coríntios na sua casa, capítulo 9, capítulo 10... Segundo aos Coríntios, você vê assim o sofrimento de Paulo. Paulo teve 4 naufrágios, Paulo foi preso. Você lê as cartas, você vê Paulo preso o tempo todo. Que homem que foi perseguido. E ele nunca, jamais negou o Senhor. Ele nunca pensou em voltar para trás. Igual muitos crentes que tem aqui dentro agora, nesse momento. Volta e meia está pensando em voltar para trás. Esse nunca vai ser vaso de honra. Esse vai ser vaso de palha. Quem pensa em voltar para trás e desistir da fé, é vaso de palha. Isso aqui, coloca no fogo, queima na hora. Quem pensa em desistir, é vaso de palha. Porque o fogo vem provar. O vaso de honra, ele vem provar. Numa casa há vaso de honra, há vaso de pedras preciosas, há vasos de ouro, há vaso de prata, há vaso de madeira, há vaso de feno, há vaso de palha. Se você ouvir Coríntios, ler Coríntios, você vai saber. Esses são os tipos de casa espiritual do Senhor Deus. Vaso de pedra preciosa, pode socar fogo na pedra preciosa. Eu já fui ver, eu mandei um homem colocar fogo num diamante, o fogo mais forte que tinha, vermelhinho. O diamante não trinca, não rebenta, não faz nada, ele aguenta fogo. Eu pedi para o moço colocar fogo para mim ver no ouro. O ouro, quanto mais você soca fogo nele, mais ele reluz você. Eu fui numa fundição em São José do Rio Preto para me ver isso. Falei, eu quero ver fundir o ouro. E ele pegou uma bacia assim, colocou aquele monte de ouro, quase 1 quilo de ouro para fundir. E eu assistindo. Chegou ao ponto que eu via a minha imagem no ouro. O ouro estava tão puro, tão purificado, que eu via a minha imagem no ouro puro. E a impureza do ouro, é incrível você ver isso. A impureza do ouro vai ficando tudo para o lado de fora do ouro. Ele joga mercúrio no ouro quando ele está sendo fundido. E o mercúrio tira todinha a escória. E Deus pega uma pessoa, um ladrão, um maldizente, um falador, uma pessoa de difícil contato, e põe junto com você. Ele é o seu mercúrio, para você ficar puro para fazer um vaso de ouro. Mas quando você recebe o mercúrio, você sai fora da fundição. Você diz, eu não aceito isso aqui. Eu não vou conviver com aquela pessoa, não vou com a cara dele, e olha, eu quero ficar longe dessa pessoa. Você não é vaso de honra, você vai ser um vaso de palha, se você não aceita fogo. Se você não aceita o mercúrio para você ser purificado. As pessoas que Deus permite que venham até você, todos eles vêm para mudar você. Ninguém vem para matar você, porque a palavra de Deus diz que o homem e a mulher que é zeloso do bem, quem pode lhe fazer o mal? Por que você espera mal das pessoas? Porque você é vaso de palha. Você é vaso de feno. Você é vaso de madeira, não aguenta fogo. E quem quer ser vaso de honra tem que aguentar fogo. Se alguém batesse na sua cara como bateu na minha. Eu fui batizar uma senhora um dia, ela me deu um tapa na cara. Quando eu fui falar dos pecados dela, ela socou a mão na minha cara. Bem, se eu não tivesse sido forjado já no fogo, eu dava uma de direita nela e deixava ela amontoada dentro d'água. Eu batizava ela meia hora lá, até sair borbolha. Punha dentro d'água, quando saísse borbolinha, eu não tirava ela. Falava, não, irmão, o processo é esse. Tem que fazer borbolha. Aí você diz, Senhor, eu quero ser usado nas suas mãos. Eu quero ser um vaso de honra. Quem que não quer ser um vaso de brilhante? Quem que não quer ser um vaso de ouro? Olha que bonito que é o vaso de ouro. Quem não quer ser um vaso de ouro? Você quer, né? Mas pagar o preço para ser vaso de ouro, você não quer. Aguentar o mercúrio o tempo todo. Você calcula o que o mercúrio faz no ouro. O mercúrio vem, o ouro expele toda a sua impureza por causa do mercúrio. E quando vem alguém levantando contra você, batendo contra os seus princípios, contra os seus ideais, você espinha e você não aceita. E aí você é vasinho de palha, qualquer fogo te queima. Vai ser salvo sim. A Bíblia diz lá em Coríntios que vai ser salvo, mas sofrerá o dano. Você está sendo convidado.
para ser vaso de pedra preciosa. Tem gente, no ministério precisa ter diferenças para que manifeste os vasos de brilhante. E nós temos no Ministério Sal da Terra tantos vasos de brilhante. Aguenta fogo e destaca. Destaca como? Destaca como o Senhor Jesus destacou, sendo servo de todo mundo. Sendo servo de todo e não machuca ninguém. Nós temos pessoas aqui dentro que são vasos de brilhante. Você acha que é o pastor Célio que é vaso de brilhante aqui? É nada, talvez ele é lá do barro para lá. Mas tem pessoas aqui dentro que servem tão caladinho. Quem já foi ofendido pelo Lelo? Aponta alguém que foi ofendido pelo Lelo. Vaso de brilhante. Vaso de brilhante, vaso de ouro. Que dia que alguém deixou o Lelo, pastor Célio, o Lelo machucou eu, o Lelo falou mal de mim. Pastor Célio, nós estávamos numa reunião lá, numa festinha e tal, o Lelo falou mal, pisou no meu calo. Vaso de brilhante não pisa no calo de ninguém, porque Jesus não pisou no calo nem de Judas, que estava traindo ele, estava preparando para matá-lo. Jesus não pisou no calo de Jesus, não fez nada contra Judas. Jesus amou Judas de tal maneira que deu pão na boca de Judas. Jesus abraçou Judas ali na hora da ceia. Amados, foi um momento esplêndido. Olha na internet do céu que você vai ver as cenas lá. O Todo-Poderoso, o Soberano, vai, enjoelha nos pés do traidor, lava os pés do traidor com as mãos santas e puras, lavando os pés do traidor na maior humilhação. Sabendo ele dentro do coração que ele ia trair. Se você soubesse que alguém ia trair você, o que você faria? Você lavava os pés dele? Eu sei, lavava com soda cáustica. Não, vaso de honra lava pé do inimigo. E o que aconteceu? Judas foi para um canto. Jesus está aqui. O que lava os pés dos outros, dos inimigos, é vaso de ouro. O que lava os pés é vaso de honra. E Ele chamou você para ser vaso de honra. Ele não chamou você para ser de palha, de madeira, de feno ou de palha. Ele chamou você para ser um vaso específico dele. Então aguenta a roda, aguenta o processo e fica de molho esperando o momento de você passar pela roda para ter a formação de vaso. Depois da formação de vaso, você é exposto ao sol, exposto à claridade, para que todo mundo venha jogar pedra em você. Quando eu vejo alguém sendo muito atacado, é porque ele está sendo exposto. Eu preguei essa semana aqui dizendo assim, que o vagalume, ele é comido pelo sapo porque ele tem luz, ele brilha. O sapo ataca o vagalume porque o vagalume brilha. As pessoas atacam você porque você brilha. Então o vaso é pegado, feito na roda, dentro da casa, tirado, colocado no sol. Ele fica um pouco no sol, até ele enxugar toda a água dele. Depois que ele está sequinho, aí pega ele e coloca na fornalha e aí soca fogo. E mais fogo. E mais fogo, e vem perseguição, e vem tribulação, e vem problema com os filhos, e vem até o seu cachorrinho pega você, morde em você, tudo, os seus ursinhos de pelúcia. Tem gente que não pode nem usar aquelas camisas de jacarezinho, porque o jacarezinho morde no peito dele. Tanto que é perseguido. A coisa mais ruim que tem é ser acusado, mas você aguenta fogo, e você passa por cima. Ontem eu vi uma palavra do irmão Jefferson, e eu salvei ela no meu HD. O irmão Jeff diz assim, ó. Engraçado, a pessoa que faz cara feia, a cara feia fica com ele, né? E a pessoa que sorri, agora eu vou falar a minha para você, irmão Jeff. A pessoa que sorri, o sorriso fica com você. Não, pelo contrário, o sorriso espalha. É dificilmente você dar um sorriso e alguém retribuir com você com um sorriso. Mas quando você faz uma cara feia, você tem uma pessoa que vai julgar você o tempo todo. Por isso, para que cara feia? Se você é imagem e semelhança de Deus. A coisa que eu mais detesto é ver alguém fazendo cara feia para outra pessoa. Eu acho isso a pessoa mais estúpida que existe. Uma pessoa que faz cara feia para os outros. Fecha a cara e anda até duro. Estou de mal, estou obrigado, não gostei.
Ora, eu não gostei. Seu Jesus Cristo comeu com ladrão, comeu com traidor, comeu com todo mundo e gostou, por que você não vai gostar? Ah, você não gosta porque você é vaso de palha, né? Doeu, né? Nós estamos na casa do oleiro. Nós estamos no lugar de ser forjado. Nós estamos no lugar de ser mudado, porque as maravilhas de Deus, os milagres os sobrenaturais de Deus, eles vêm para vasos de brilhante, vaso de ouro, vaso de prata. Você pode abrir na sua Bíblia que está escrito assim, em Coríntios capítulo 2. Vaso de brilhante, aguenta fogo. Vaso de ouro aguenta fogo, vaso de prata aguenta fogo e vaso de barro aguenta fogo. Por que são 4? Os que aguentam e os outros que não aguentam. Porque aqui estão fundamentados nos 4 evangelhos. Paulo passou por tudo isso, e aí ele pôde escrever claramente assim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quando você prega a palavra de Deus para alguém, ninguém consegue colocar outro fundamento, porque Cristo é o fundamento, o verdadeiro fundamento no coração do homem. E se alguém sobre esse fundamento, que é Jesus, levantar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários, diga comigo, santuários, de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário de Deus é sagrado. Você não pode mexer no que é mais precioso. Essa palavra precisa ficar no seu coração. Gostaria de pelo menos 30 segundos da sua atenção total aqui agora. As pessoas que você relaciona, elas podem não ter valor para você, mas para Deus elas custaram muito caro. Elas custaram muito caro. Elas custaram o sangue de Jesus Cristo. Elas foram pago por elas um preço muito alto. Talvez elas não tenham valor para você, mas elas têm valor para Ele. E se você quer uma unção, quer ser um vaso de diamante, dá valor no que Deus deu valor. Dá valor no que Deus ama. Dá valor no que Deus enviou o Filho dele para morrer. Valoriza pessoas. Gente inteligente valoriza pessoas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele entrou numa caverna e tinha um bando de homem lá, todo mundo cheio de defeitos, ninguém prestava, e eles tornaram os soldados valentes de Davi. Os que você acha que não vale nada, os que você acha que não presta, os que você acha que não tem jeito, eles são os vasos mais honrados por Deus. Todos os discípulos, quando Paulo perseguiu os cristãos, todos os discípulos ficavam com medo de Paulo. E quantos não falaram mal de Paulo? Ananias mesmo, quando Deus falou para Ananias: Ananias, vai lá e Paulo está lá orando: Senhor, esse homem tem perseguido nós. Olha a oração de Ananias para Deus: Senhor, esse homem tem nos perseguido, esse homem tem maltratado os cristãos, Senhor. E Deus falou assim: ele pode ser ruim do jeito que for, mas ele é para mim um vaso escolhido de honra. Então uma pessoa ruim que vem até você para tentar calcar você, pode ser um vaso de honra, de ouro ou de pedra preciosa. E talvez você que não suporta o fogo, você vai ser um vaso de palha. Vai ser salvo, mas vai queimar. Portanto, muda o caráter. Pede o Espírito Santo: Senhor, me faz apaixonar por gente.
Deixa eu dizer uma coisa para você. As mulheres tolas são assim. Aqui não tem nenhuma, mas na internet deve ter alguma. As mulheres tolas, elas são assim. Elas sempre estão contra o que o marido gosta. Se o marido gosta de jogar bola, a mulher não gosta. Se o marido gosta de pescar, a mulher não gosta. Se o marido gosta de fazer um churrasquinho em casa, a mulher não gosta. Se o marido gosta de jogar dama, a mulher não gosta. Se o marido gosta de ver jornal, a mulher não gosta. Ela é a aversão do marido. Esse casamento dá certo? A mulher não se esforça para gostar daquilo que o marido gosta, nem pelo menos para agradar. Nem para agradar. A Bíblia não diz, a sua Bíblia não diz que um reino dividido entre si se desfaz? A Bíblia não diz isso? Que um reino dividido entre si se desfaz? Se você faz a vontade do seu marido, você deixa um gancho para ele fazer a sua, mesmo que seja obrigado, mas ele vai fazer a sua. Ah não, meu marido que tem que fazer a minha vontade. Você nasceu primeiro que ele, né? Deus formou primeiro o homem, né? Primeiro a mulher, né? Depois o homem. Deus formou primeiro o homem e deu a mulher porque o homem estava carente, sozinho, precisando de companhia. O homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Assim, tudo que o marido gosta é de, pelo menos, educado da esposa não dizer que não gosta. É educado da esposa dizer que não gosta. Assim, tudo que Deus gosta é educado o seu dizer que ama, pelo menos da boca para fora. E Deus gosta de quê? Se você ama Jesus, você ama o que Ele gosta. Se você ama Jesus, você é apaixonado porque Ele é apaixonado. Se você ama Jesus, você dá a vida pelo que Jesus deu a vida. Senão você não é vaso de honra, você vai ser um vasinho mequetrefe de palha. E o fogo te queima uma hora dessa. É doído isso, né? Mas é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que diz assim: se vira você, se vira eu, para submeter. Porque é assim, e ela não vai mudar por sua causa e nem por minha. Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. Então eu posso mudar. Então como é que você é apaixonado por Jesus e chora num cantinho: ó Jesus, como eu te amo, Jesus, e chora lágrimas na presença dele, até debaixo da unção dele, e é reprovado aqui, ó. Essa aqui vai ser para você tomar a ceia. Se você conseguir tomar a ceia depois dessa palavra aqui, olha, medalha de brilhante, medalha de prata, medalha de ouro, medalha de barro para você. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu. Vou cantar de novo. Sarou, 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 sarou. Diga para a pessoa do seu lado: sarou. 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 Porque eu estou na luz. Eu não vou odiar. Ah, pastor Célio, o que é odiar? Amado, magoado, você fica magoado com alguém. Eu estou falando daquele ódio de, tipo assim, eu tenho uma aversão àquela pessoa. Quem já brincou com um imã aqui? Levanta a mão, um imã. Brincou com um imã antes, você põe ele de um lado, ele gruda. Você vira ao contrário, ele empurra. Aquela pessoa que você não consegue ter compatibilidade com ela. Aquela pessoa que te agride só de você ouvir falar o nome. Se falar o nome daquela pessoa, agride a sua pessoa. Dá um arrepio na nuca assim, ó, todinho, só de falar: vixe, fulano. É essa que o Jesus está falando para você hoje. Aquela pessoa que você sente assim por ela, Jesus Cristo morreu por ela. E ela vai ser vaso de honra. E cuidado para não ser um vaso mais usado por Deus do que você. Porque Paulo foi um vaso mais usado do que Ananias, que batizou ele. Paulo fez uma proeza em Deus. E Ananias: não, Senhor, aquele homem lá é perseguidor, Senhor. Ele falou: Ananias, ele é um vaso de honra que eu escolhi para mim. Então o que eu escolhi para mim, cabe você julgar o que eu escolhi para mim. E a pessoa que às vezes te dá arrepio, foi escolhido por Deus, ele vai ser vaso de honra de Deus. E quando ele for vaso de honra, ele não vai perseguir ninguém mais não. Ele vai deixar de perseguir e vai ser perseguido.
Olha o que a profecia veio para Paulo assim. Falou para Ananias, vai lá e diga para ele o quanto que ele vai padecer pelo meu nome. Porque todo aquele que persegue vai ser vaso de honra, mas vai ter perseguição o tempo todo. Porque perseguiu também. Quando você vê um pregador do evangelho perseguido, é porque ele persegue as pessoas. As pessoas te perseguem na proporção que você persegue elas. Não elas, mas outras. Nossa, essa ceia está tão... Amados, se você não entender que é o Espírito Santo que aqui é a casa do oleiro, então você está no lugar errado. Seu lugar é lá no batuque, lá na festa. Aqui é a casa do luto. Aqui é a casa do oleiro. Aqui é onde forja vaso bom. Vaso ruim, ó, vaza fora. Vaso ruim, vaza fora mesmo. Vaso bom aguenta fogo e permanece no fogo. Tem gente que parece ter um evangelho só para eles, né? Ah, é do meu jeito. É da minha forma. Quando é que vai cair a sua ficha que não é do seu jeito? É desse jeito, ó. É desse jeito. É desse jeito. Se você não entrar nesse jeito, você está fora. O vaso de palha, sabe quanto tempo ele leva para queimar? Já pôs fogo em palha? É rapidinho queima. Verso 9, vamos lá, toma esse remedinho de novo. Mais uma forjadinha. Aquele que diz, verso 9, que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados e vocês podem tomar ceia hoje, abraçando qualquer um, porque vocês passaram da morte para a vida, e porque vocês aguentaram a roda, e porque vocês não saíram correndo e foi para o banheiro. Então, suportaram, pode passar pelo fogo. Pode passar pelo fogo que aguenta, porque foi moldado. Pode tomar essa ceia. E essa ceia vai levar você a ser usado por Deus. Não assusta não. Se amanhã chegar alguém todo torto, com derrame perto de você, e o Espírito Santo falar para você agora, filho, agora eu posso usar você. Porque antes eu não podia usar você, porque a mesma unção que eu uso para a vida, eu uso para a morte. Para aí, vamos pegar um gancho aqui bem forte, agora que o Espírito Santo nos deu. Paulo foi tão forjado, presta atenção, estou terminando já. Paulo foi tão forjado no fogo, e Paulo recebeu uma unção tão poderosa, que Paulo matou pessoas, mandou pessoas morrerem, e as pessoas morriam. Tem escrito lá na palavra, onde não está escrito, mas diz assim, ó, eu uno meu espírito ao espírito do Senhor, e declaro que esse tal morra. E morreu. Alguém que estava fazendo atrocidade no meio da igreja. Mas Paulo também tinha o poder da ressurreição. E Paulo orava e ressurgia. Primeiro o vaso, para receber a unção de ressuscitar um morto, ou curar um paralítico, ele tem que ter um amor tão grande que ele não paralisa ninguém. Entendeu? Como é que de uma fonte de água doce pode sair água amarga? Não pode. Então, a unção que vem para você, para curar um paralítico, para curar um aleijado, essa unção tem que estar no vaso pronto, porque senão você fala para alguém aleijar, alguém vai aleijar. Alguém me fez um mal um dia, muito tempo atrás, fez algo terrível comigo, e o diabo falou para mim, o diabo em pessoa, veio, materializou e falou para mim assim, manda esses homens morrerem, porque eles vão morrer todos. E eu disse, graças te dou, Senhor, que da fonte que sai água doce, não sai água amarga, não sai água diferente, sai água doce. Eu abençoo eles e quero todos eles salvos. O diabo me enfrentou na minha cozinha, quando eu morava lá na beira do rio. Eu tenho algumas experiências. O diabo sabia que se eu orasse contra, acontecia. Eu vi uma mulher, que era vaso de ouro, na mão do Senhor. Essa mulher morreu. Sabe o que essa mulher fez? Ela falou, o filho dela era homossexual. E ela falou assim, olha,
eu vou falar para você, minha esposa está aqui, ela viu isso. Eu vou falar para você, se você for continuar no homossexualismo, eu prefiro empurrar você na cadeira de rodas. Passado 30 dias, alguém em Campo Grande deu um tiro na coluna dele, e ele foi parar na cadeira de rodas e está até hoje. Ela morreu. Morreu numa morte terrível, porque ela era um vaso de honra do Senhor. E não permaneceu. Deus deu a unção para ela, ela não vigiou, e ela profetizou e ela morreu. Alguns aqui conheceram essa irmã. O poder da palavra, eu estava junto. Eu disse, irmã, por favor, não fala isso. Ela falou, eu falo. E eu conhecia as obras daquela mulher, uma mulher de muita fé. Para você ter ideia, ligaram umas pessoas na casa dela, passando trote nela. Ela falou, olha, seu filho do inferno, você não vai ser mais filho do inferno. Você vai vir na minha casa aqui, vai ajoelhar na minha frente e vai aceitar Jesus. Passado 2 horas, aqueles moços que fizeram trote com ela no telefone, estavam lá no portão dela, acharam o endereço dela, foi na casa dela, ajoelhou nos pés dela e aceitou Jesus. O tanto que essa mulher era poderosa em Deus. Só que ela não vigiou. Ela não estava preparada, ela não aguentou o fogo suficiente. Ela queria só a glória de Deus. E foi num vaso onde não saiu água doce só, saiu água amarga. Aprendi muito com essa mulher. O que não se deve fazer. Uma mulher poderosa em Deus. Por isso que você está sendo forjado. Para receber esse poder. Para amanhã você ver uma pessoa na sua frente. E você poder amar aquela pessoa. Com o amor de Jesus. Quem sabe que a sua chamada é pregar o Evangelho? Ora, no sal da terra, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Numa casa há vaso de honra e vaso de desonra. Não seja vaso de desonra nunca. Almeja vaso de diamante. Almeja vaso de ouro. Almeja. Mas pastor, parece que está tão difícil. Não, amado. Você já foi tirado da terra. Você está muito pertinho de ser esse vaso de honra. Porque você agora está na casa do oleiro. Permanece na casa do oleiro. Fica firme na casa do oleiro. Você não vai quebrar na roda, porque os primeiros já quebraram. Você vai ser esse vaso de honra que o Senhor quer usar. Se eu fosse um pastor daqueles que... Nós ia fazer uma ceia hoje para todos vocês embriagarem e chorarem e sentir forte a presença de Deus. Mas eu não quero que você sente forte a presença de Deus. Eu quero que os que tenham contato com você sintam forte a presença de Deus. Você já sentiu. Você já sentiu, você já tem. Você já é vaso, já. Tem alguma terra que está lá no meio do cerrado, ainda precisando desmatar por cima, remover a terra, levar para a olaria para se tornar em vaso. Você não, você já foi removido, você já foi para a olaria, você agora está na casa do oleiro. Você já está na roda do oleiro, sendo preparado esse vaso de honra para a glória do Senhor. Se você tem alguma coisa contra alguém, primeiro você se arrependa. E pega essa ceia e diz, Senhor, eu não dou conta de perdoar, mas eu vou perdoar. Eu quero ser um vaso de ouro. E quando você chegar aqui, nessa mesa, eu gostaria que todos vocês olhassem para esses 7 vasos que estão aqui. Não se engane. Olha para esses 7 vasos. Se você começar de lá para baixo, falar, eu sou vaso de palha. Não sou mais vaso de palha, porque eu tenho aguentado, eu tenho perseverado. Eu não sou vaso de palha, não. Eu não queimo por qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa que eu fico queimado com os outros, não. Será que eu sou vaso de feno? Não, também não sou, não. Não fico queimado por qualquer coisa. Será que eu sou vaso de madeira? Não, também pode vir fogo que não me queima. Será que eu sou vaso de barro? Eu tenho sido vaso de barro. Eu tenho aguentado, passado por tribulações, perseguições, mas eu estou firme na fé. Será que eu sou vaso de prata? E chega aqui e diga para o Senhor que vaso que você quer ser. Porque tem um caminho para chegar até onde você quer ser. E essa ceia é para você tomar esse caminho. De palha para feno, de feno para madeira, de madeira para
de barro para prata, de prata para ouro e de ouro para brilhante. Esse é o caminho que você vai percorrer depois que você tomar essa ceia. Ou seja, aonde você for. E se você já for um de brilhante, não percorra nenhum caminho, permaneça nesse onde você está. Tá bom? Todos eles são de barro. Os que tem é só uma pintura por cima, mas embaixo é o barro igualzinho esse aqui, ó. Todos são de barro. Agora, se você estiver aqui, pode ter certeza que você vai passar na pintura de prata, depois você vai passar para a pintura de ouro, depois você vai ser cravejado de brilhante. Mas você está em fase crescente. Todos são vaso de barro. Não tem nenhum que não é de barro. O diamante também, segundo as pesquisas, é a rocha, é a terra, em alta caloria é edificado, é feito o diamante. Então tudo é do pó da terra. E Deus fez o homem do pó da terra, não fez o homem nem de diamante, nem de ouro e nem de prata. Ele fez o homem do pó da terra, porque a terra é o único organismo que cria, é o único organismo que gera, é o único organismo vivo que produz. E você é do pó da terra para produzir. O ouro não produz nada. O ouro não nasce nada. Planta uma semente no ouro, ela não nasce. Planta no meio do diamante, ela não nasce. Planta no meio da prata, ela não nasce. Mas quando a semente é plantada na terra, ela nasce. E a semente de Deus foi plantada no seu coração. Nasceu, deu fruto. Por isso que você é vaso de barro, mas está num processo de pintura. Às vezes você estava sentindo assim. Mas agora você já foi pintado como prata. E depois você vai ser pintado como ouro. Até chegar como pedra preciosa. Pedra do Senhor. Amém? Batismo nas águas. Uma das atitudes mais fantásticas que eu já vi nesses meus 17 anos andando com o Senhor Jesus. Eu nunca tive uma experiência tão sublime, tão maravilhosa e tão intensa como o batismo nas águas. Jesus Cristo, sendo Deus, não necessitando de pedir perdão de pecados, não necessitando de redimir de culpa alguma. Se a palavra de Deus diz que o batismo é para arrependimento de pecados, que nós devíamos arrepender, Jesus não precisava arrepender de nada porque não houve pecado nele, não houve engano na sua boca. E ele, num simples gesto, a sua majestade deixou e se colocou no lugar de pecador, mostrando que como o pecador deve fazer, que o pecador deveria descer nas águas do batismo, que significa a lavagem dos pecados dele, a lavagem do velho homem. Jesus foi lá nas águas e deu um exemplo tão fantástico. E eu meditando como que seria assim. E eu estava vendo um andarilho que estava há muitos dias sem tomar banho. Eu fui ajudar aquele andarilho e vi as roupas dele tudo suja de tal maneira que praticamente parava de pé a roupa daquele homem, porque durante aquela caminhada daquele homem ele não trocou aquela roupa. Ele estava completamente sujo, ele estava cheirando mal, ele estava maltrapilho ali. E eu observando aquele homem, parei numa rodovia, fui ajudar aquele homem, servir aquele homem. E aí Deus falou no meu coração: filho, assim também é o homem do pecado. Quando você nasceu sem pecado. Você nasceu puro, porque você era uma criancinha. E as crianças, eu disse na minha palavra que vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As crianças não têm pecado. E eu dizia: então, Senhor, como é que entrou o pecado no homem se a criança não tem pecado? Ele disse: o pecado entra quando entra a lei. Que lei? Não matarás. E o homem deseja matar. Não mentirás. Não dá falso testemunho. Não julga as pessoas. Não fale mal das pessoas. Não tenha olhares cobiçosos. Não tenha lascívia. Não tenha essas coisas todas que você sabe que é pecado contra Deus. Quando o homem praticou esse tanto de pecado, é como aquele mendigo que a roupa dele foi envelhecendo e foi sujando. Mas aquele mendigo, sabe o que nós fizemos? Coloquei ele no meu carro, levei ele para minha casa, mandamos ele tomar um banho muito bem tomado e eu vesti aquele mendigo com aquela roupa cheirosa. Aquela roupa limpinha, cheirosa.
Aquele mendigo cortou o cabelo, levei ele no barbeiro, ele cortou o cabelo. E ele tomou outra postura, nem parecia aquele mendigo. Se ele olhasse na foto dele antes, quando ele estava caminhando, e na foto dele naquele momento, ele assustava, porque aí ele estava barbeado já, levei ele para barbear. Eu peguei aquele mendigo e ele ficou totalmente perfumado. Dei um vidro de perfume para ele se perfumou. E o Senhor me ensinando todas aquelas coisas, que o batismo nas águas é como se você tivesse muitos pecados. Você tivesse pecado a sua vida toda, e esses pecados estão atraindo enfermidades para você. Quando uma pessoa não vai com a sua cara, uma pessoa não gosta de você, veja, talvez tenha alguma coisa errada em você. Quando você transmite o cheiro de Cristo, aí tem diferença. E aquele mendigo então, ele deixou aquela roupa velha, e como se fosse batizado nas águas. É como se você fosse imergido nas águas do batismo. Quando você é levantado das águas do batismo, você é lavado completamente, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E todos os seus pecados, a palavra de Deus diz em Eclesiastes, ele diz, dos seus pecados eu não me lembrarei mais, lançá-los-ei nas profundezas do mar. Lá toda a água corre para o mar. Quando você desce nas águas do batismo, você recebeu a libertação, todos os seus pecados rodam. E aí você é uma pessoa limpa, você é uma pessoa cheirosa para Deus, você começa a ser uma pessoa cheirosa para as pessoas também que convivem com você. Só que aconteceu algo com aquele mendigo. Nós nos afazeres, quando foi à tarde, a roupa dele já tinha sujado novamente. Só que ele já tinha ganhado mais roupa. Ele tirou aquela suja, lavou ela e colocou uma outra limpinha. Assim é você. Você durante esse dia talvez você pecou. As suas vestes estão sujas por causa do pecado. Mas você se arrepende, pede perdão para o Senhor. Naquele momento o Senhor te perdoa e você é lavado novamente dos seus pecados. Mas quem não desce nas águas do batismo, por mais que ele pede perdão, ele não é filho, ele não nasceu de novo. Essas águas se tornam como se fosse aqui, você vendo o útero de Deus. Essas águas é como se fosse o útero de Deus. Você foi gerado dentro da água, do ventre da sua mãe, para nascer para a carne. Agora você é gerado dentro da água também, para nascer para o Espírito. Você precisa ser imergido. Talvez você diz, pastor, eu fui batizado. Alguém pegou uma gotinha de água e derramou na sua cabeça. Será que esse é o batismo que Jesus ensinou? Olha o batismo que Jesus ensinou. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e vem tu a mim? João naquele momento falou assim, eu que estou cheio de pecado, eu tenho pecado. É eu que preciso ser batizado por ti e vem tu a mim? Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois assim, modelo. Como que é o modelo? Jesus entrou dentro da água. Não jogaram água em Jesus. Jesus entrou dentro da água. Modelo. Deixa por agora, pois assim nos... Olha você incluindo na palavra aqui, ó. Por que Jesus não disse, deixa por agora, pois assim me convém? Ele disse, deixa por agora, pois assim nos convém. Cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Ou seja, Jesus estava falando lá assim, eu estou descendo nas águas do batismo. João, não é porque eu tenho pecado. João, não é porque eu tenho iniquidade. João, eu estou descendo nas águas do batismo porque eu estou dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo de oração, um exemplo de batismo, um exemplo de obediência, um exemplo de jejum, um exemplo de fidelidade com Deus. Eu estou trazendo um exemplo para a raça humana, para a humanidade inteira me seguir. Eles precisam ser meus seguidores, eu estou trazendo um exemplo. E quando ele falou assim, João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Jesus estava dentro da água. Jesus não estava fora da água. Jesus não foi batizado com uma gota de água, com um pouquinho de água. Ele estava dentro da água. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu logo da água. Imagina a majestade maior, saindo das águas. Só para deixar um exemplo para você. E aí você diz, eu não preciso ser batizado. Eu já fui batizado. O meu pai me batizou.
Eu tive até padrinhos, eu tive tantas coisas. Esse batismo que você fez, ele assemelha ao de Jesus Cristo, ele não tem nem semelhança com o de Jesus, porque Jesus entrou dentro da água. Ele não tinha pecado, mas ele simbolizou o pecado ali, no seu lugar e no meu lugar. Então o batismo nas águas é uma reverência ao Senhor Deus e é uma lavagem de todos os pecados. Se você matou, se você roubou, se você mentiu, se você adulterou, se você sequestrou, se você fez aborto, o que você fez, esses pecados sujou a sua veste. Agora, quando você desce nas águas do batismo, é lavada as suas vestes. Ali é como se você nunca tivesse feito nada. Ali é como se você tivesse sido purificado. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a primeira coisa que Ananias disse para ele, falou: Paulo, batiza-te e lava os teus pecados. O batismo é uma lavagem de pecado. E talvez você diz: as coisas para mim não dão certo. Por quê? Não dá certo, para aquele mendigo nada dava certo. O que você acha que aconteceria com aquele mendigo se ele chegasse para pedir emprego numa empresa com aquela roupa que ele estava? As pessoas não deixavam ele entrar nem na recepção, mas quando ele vestiu, bem vestido, que ele estava um outro cheiro, que ele estava barbeado, as pessoas o respeitaram. Até então ele era um mendigo, mas depois que ele recebeu Jesus Cristo, na vida dele foi batizado, ele passou a ser um homem honrado. Daquela forma as pessoas passavam por ele na rodovia e ninguém nem dava atenção para ele, porque ele era simplesmente um mendigo. Agora ele bem vestido, bem calçado, ele não era um mendigo, ele era um cidadão, ele não chamava ele mais de mendigo, mudou o nome. E talvez você está na posição de mendigo. Ah, Senhor, me cura. Ah, Senhor, ninguém faz nada para mim. Ah, Senhor, eu preciso de um milagre. Ah, Senhor, cadê o Senhor? Nasce de novo, amado. Recebe Jesus. Aceita o batismo nas águas. Vá no rio, no tanque, na piscina mais próxima. Mas você deve ser sepultado nas águas. A palavra de Deus chama batismo em Romanos, chama batismo de sepultamento do velho homem. O velho homem tem que ser sepultado para ressurgir um novo homem. Foi isso que Jesus fez. Jesus foi sepultado para que você nascesse um novo homem. Por isso ele deu exemplo para você. Siga esse exemplo. Siga essa fé. Todas as Bíblias, no capítulo 3, no verso 13 ao 17, fala do batismo do mesmo jeito. Por que você não segue então? Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vai ao Pai por Jesus Cristo. Submete a palavra. Desce nas águas. Com certeza deve ter um rio como esse aqui perto de você. Uma piscina no fundo da sua casa. Peça a alguém que já conhece mais a palavra: me batiza, eu quero ser batizado. E depois você vai pregar, assim como eu estou pregando essa palavra para você. Você vai ver a diferença entre o antes e o depois. Amém? Deus seja louvado na sua vida. Vamos nascer de novo. Nós do Ministério Sal da Terra temos um programa chamado Sal na Minha Casa. Um programa que o Senhor nos deu para servir pessoas com os recursos que têm chegado nas nossas mãos. E nós recebemos uma oferta para a construção de 6 casas até janeiro. E nós queremos convidar você que tem um terreno e que não consegue construir uma casa, sua renda não dá para você construir uma casa. Nós queremos fazer um sistema de sorteio, uma casa por mês. E nós queremos poder presentear você. Se Deus escolher você, porque vai ser no sistema de sorteio, nós vamos fazer uma ficha cadastral. Se verdadeiramente você não tem condição de construir essa casa, você está comprando o seu terreno, está pagando a prestação dele ainda, somente a ficha que passar por uma trilhagem, verdadeiramente sabemos que é uma pessoa que necessita, que precisa, que está batalhando para pagar o seu terreno e quer construir sua casa própria. Então nós estamos todos os dias, de quarta a domingo, no Ministério Sal da Terra durante o dia ou nos cultos à noite. Pega uma ficha de inscrição, faça sua inscrição. Você é o nosso convidado. Vamos fazer alguém sorrir. Quando nós fazemos as pessoas sorrir, o Senhor Deus nos faz sorrir. Deus abençoe vocês. Esse é o programa Sal da Terra. Chegou em sua vida a hora de vencer. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, seja restaurado. Em nome de